Traders, vamos lá, de volta aí, 13/11, hoje segunda-feira, início de semana, diazinho aí no índice, né, foi um pouco mais complexo, então vamos comentar aí hoje Ibov, é, expectativas aí para a semana, como que tá aí o gráfico, vamos comentar o índice futuro, o dólar, tá? As operações que eu fiz hoje, uma operação no índice e uma no dólar, tá? A do índice sair no 0 a 0 e o dólar conseguir 12 pontos e meio numa comprinha, tá? É, E comentar também a agenda aí da semana, beleza? Bom, vamos começar pela agenda. Acho que é mais fácil a gente já começar comentando a agenda dessa semana. E aí o que a gente tem? Ó? Amanhã a gente tem alguns dados importantes aí, tá, pessoal? É, Relacionados aí à inflação, ó, tá? Lá nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã. Então são dados aí bem relevantes, costuma movimentar bastante aí o mercado, então vamos ficar atento, né, a esse horário das 10h30, tá? Na quarta-feira a gente tem feriado, né, Proclamação da República, então não teremos pregão. Mais uma semaninha aí com feriado, dessa vez no meio da semana. E aí voltamos, né, na quinta-feira com uma agenda, apesar de ter muita coisa aqui, mas pelo que eu tô vendo aqui, parece que a gente não tem nada de relevante, tá? Pelo menos nada 3 estrelas aí no Profit. É sempre bom conferir, eu sempre comento com o pessoal, né? É sempre bom dar uma olhadinha também no Investing, tá? Às vezes tem algumas divergências aí, mas de uma forma geral a gente já tem ciência aí do que é mais relevante, então é, a gente já fica atento. E sexta-feira, alvará de construção às 10h30, não movimenta tanto assim o mercado, mas 3 estrelinhas aí a gente fica ligado, tá? Bom, então é isso que a gente tem de agenda para essa semana. É... O principal aí seria mesmo no dia de amanhã, tá? Bom, vamos comentar o pregão de hoje. Ibov, 0,13 de queda. Terminou o pregão aí no 0 a 0, né? Deixou um candlezinho aí com pavio inferior. O mercado segue sem querer corrigir. Se a gente pegar ó, dessa mínima aqui até a máxima, ó, praticamente não teve correção, né, pessoal? Então a gente vê que o mercado segue se recusando a corrigir e pode ser que ele fique aí, né, dentro de um range, tá? Como a gente vem vendo aí, né, o mercado arrastando bastante nos movimentos, não consegue entregar movimentos direcionais no intraday, apesar da gente ver algumas barras fortes, mas em cenários, né, e contexto bem complicado, então dias mais difíceis a gente viu aí na semana passada, tá? E o mercado segue aí sem querer corrigir, tá? Ele rompeu essa cunha aí para cima, tem essa região aqui agora, ó, como uma região de forte resistência, tá? Entre os 121.500 e os 122.500, então é uma região aí bem relevante de resistência para o Ibov. E vamos ver, seguimos aguardando aí uma possível correção, tá? Para quem sabe ele tentar, né, atacar de novo essa região aqui, ou se ele chegar esticado aqui nessa região e deixar, né, cenário de fraqueza, demonstrar pressão de venda, a gente pode tentar, né, pegar um retorno aí, já que ele está dentro de um range, né, a gente vê aí, ó, tanto essa região de suporte aqui, onde ele segurou bastante, tá, era uma resistência, virou suporte, quanto essa resistência aqui em cima, então o mercado já desde maio que ele está aí dentro dessa região, ó, trabalhando aí, né? Formou um alargamento, uma cunha, ficou bem enroscado, ó, agora está tentando puxar um movimento de alta aí, mas dentro aí desses extremos, tá? Se a gente colocar as médias aqui, ó, a gente vê que a média de 9 está se aproximando, mas ainda está distante, tá? Tem um espaço aí significativo até ela, ó. A 21 então nem se fale, tá lá embaixo, abaixo ainda da média de 50, tá? Então, espaço para corrigir tem, tá? A gente vê aí quando que o mercado vai querer e se ele vai querer corrigir, tá? Porque pode ser que ele fique, né, lateral aqui até essas médias aproximarem, aí vai seguir enroscado, tá? Pelo semanal, ó, a gente vê que o mercado deu sequência numa barra forte aí, rompeu esse canalzinho e agora está trabalhando aí, né, num candlezinho bem tímido aí nesse início de semana. A 9 e a 21 seguem aqui embaixo, então tem espaço para corrigir e, né, essa região aqui de forte resistência. Então, olha aí,
Mercado trabalhando entre extremos aí também no semanal. A gente consegue ver aqui uma espécie de bandeira, tá? Canalzinho de baixo, uma bandeira, ó, onde ele corrigiu, segurou aí nas médias e, quem sabe, para tentar, né, ganhar força aí, ativar pivô, superando essa região, mas, novamente, com o gráfico diário esticado fica difícil, né, dele romper aí essa região da forma como tá. Pode ser que ele consiga? Pode, mas imagino que, né, pelo menos uma acumulação aqui próximo antes de romper, aguardar as médias seria o ideal, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso que temos aí no Ibov. Índice futuro, se a gente olhar, vamos pegar o gráfico diário primeiro, ó. O que a gente tem aqui no gráfico diário do índice futuro? Um cenário parecido aí com o Ibov, tá? Segurou numa região de suporte, o índice está chegando numa região do diário aí, ó, de resistência, chegou bem perto aí, ó. Essa região aqui, pessoal, é uma região forte aí de resistência, então vamos ficar atento, o mercado já está trabalhando próximo aí dela, tá? Então a expectativa é que, quem sabe, ele entregue aí essa correção. Também, ó, vários dias seguidos aí de alta sem corrigir. A gente vê as médias aí distantes também, então tem espaço, ó. Se a gente pegar só até a média de 9, ele tem aí 1.800 pontos, ó, até a 200 aqui embaixo 3.200 e até a 21 então nem se fala, 4.200 pontos, tá? Então espaço para corrigir ele tem, tá próximo aí de uma região de pressão. Por isso até que fica um pouco mais difícil da gente conseguir pegar compras, né, no índice, enquanto ele estiver esticado aí. E a gente vê que esses últimos dias todos, ó, olha os candles que ele formou, pessoal. Então, assim, demonstrando, né, bastante briga, movimentos arrastados, dúvida, tá? Em um cenário mais complexo, que foi o que a gente teve aí na semana passada, tá? Principalmente aqui, ó, nesses 5 dias, né, de segunda a sexta-feira aí da semana passada, dias mais complicados, tá? Beleza? Pelo Intra 60, ó, o que a gente tem? A gente tem o mercado trabalhando dentro de um canalzinho de alta, ó. A gente consegue ver aí. Tem essa região aqui como uma fronteira de gap, tá? Caso ele venha para queda, a gente pode ter essa região aqui como uma região de alvo. E aí, claro, né, a gente vai ter retrações de todo esse movimento aqui, ó. E aí vamos ter confluência aqui dessa região com 50%, tá? Então, num cenário bem macro, né, caso o mercado venha entregar uma correção significativa, a gente pode ter essas retrações aqui para trabalhar, tá? Junto com a fronteira de gap e uma zona de pressão aqui, que é essa região aqui, ó, tá? Se ele conseguir romper para baixo, né, essa linhazinha de tendência aqui do canal, a gente vê que ele está respeitando aí bastante, tá? Esse canalzinho aí. E a gente precisa ver um pivôzinho convicto, né? Quem sabe aí agora, ó, o mercado formar aqui fundo mais baixo, perder essa linha de tendência, tá? E aí deixar uma estrutura de queda, ó, seria interessante para ele entregar esse movimento de baixo, ó, trocar polaridade aqui nesse fundo, ó, nessa região, perdendo a linha de tendência, tá? De alta desse canal. E aí aqui ele estaria formando, ó, topo mais baixo e pivô de baixa rompendo linha de tendência para buscar retrações aí. A gente vai ter retrações também de um cenário, né, mais micro, tá? E aí a gente poderia pegar essa máxima com essa mínima aqui. E aí a gente vai ter também no meio do caminho aí retrações para buscar aí também como alvos intermediários, tá? Olhando sempre confluências lá com o Intra 5. A gente vai ter aí também com as médias, ó, se a gente colocar, a gente vê que a gente tem as médias próximas aí, né, segurando bastante. A gente vê que o mercado ele ainda não, pelo Intra 60 aqui, ó, a gente não consegue ver um pivô de baixa, tá, pessoal, ainda. Claro que se você pegar microestruturas aí, né, filtrando o Intra 15 ou Intra 5, você vai conseguir ver aí alguns pivôzinhos, mas aqui, ó, a gente é difícil, ele tá dentro desse canal aí, meio que numa deriva, tá? Então é mesmo aguardar ele perder definitivamente essas médias aí. Quem sabe com elas todas juntas aqui, né, ficando flat aí, fique mais fácil para o mercado romper aí para baixo essas regiões, tá? E aí sim troca polaridade e entrega esse movimento de baixo. A gente tem a 200 aqui em confluência com 50% e fronteira de gap. Então poderia ser uma região interessante aí para o mercado buscar, caso ele venha fazer esse repique aí mais acentuado, tá? Pelo Intra 5, ó, o que a gente tem? Hoje o mercado abriu em gapzinho de baixa, tá?
tava dentro desse canal, tinha essa região aqui, ó, como uma regiãozinha aí de troca de polaridade, tá? E retrações aí desse movimento aqui dos últimos dias. Era a princípio aí o que eu estava buscando quando eu peguei a minha venda no índice. Ele ficou aí arrastando um movimento de queda aí na primeira hora, fez um movimento de repique, trocou polaridade aqui nessa região. A gente tinha retrações também, ó, desse movimento aqui, ó, tá? 38.2, junto com média de 21 que vinha inclinada, realinhou a 9 para baixo aqui, fundo anterior, trocando polaridade, tá? Médias alinhadas aí para queda. Eu peguei uma vendinha, ó, nesse candle aqui, tá? Perdendo a mínima desse candle, porque eu tinha um stop bem tranquilo aqui de 160 pontos e até a média de 200 eu tinha aí 220 pontos, tá? Então, até ele chegar na 200 eu tinha condição de proteger a operação pelo menos, tá? No zero e ver se ele ia, né, fazer um pré-rompimento aí e entregar o movimento de baixa para buscar retrações, que era a minha expectativa. Só que ele chegou a andar aí mais ou menos uns 160 pontos até aqui, ó. Andou 170 pontos, tá? E aí depois ele voltou aqui para me tirar nessa barra aqui, ó, tá? Nessa aqui eu ainda estava segurando, ó, porque ele não tinha andado ainda os 160. Meu stopzinho estava aqui em cima. Aí ele veio, ó, chegou bem próximo da 200, andou 175 pontos mais ou menos. E aí ele voltou para me tirar no zero e ficou enroscado aí o resto do dia. Se a gente pegar o range de hoje, pessoal, a mínima, tá? Com máxima, aqui, ó, a gente vê que o mercado andou aí 780 pontos. Então, horrível, né? Muito ruim. Média de 200 cortando preço, médias emboladas, ó, o preço cruzando as médias a todo momento. Então, um cenário bem feio aí, bem complexo, tá? E aí o que a gente tem para amanhã? Essa região toda aqui, ó, como uma região aí de pressão, tá? Uma região aí onde a gente viu que o mercado segurou bastante, tá? Ó. Então toda essa regiãozinha aqui de fundo, ó, a gente viu que, né, era um suportezinho aí, abriu em gap abaixo dessa região, ó, virou uma resistência, tá? A gente vai ter também, deixa eu tirar isso aqui que puxou isso aqui. A gente vai ter também, ó, nessa região aí, a gente consegue ver que tem também retração, ó. Pegar a mínima com o gap lá, ó, a gente tem 61.8. Se eu puxar aqui, ó, com essa máxima, ó, exatamente no 61.8 aí, junto com essa regiãozinha aqui, tá? Então eu vou até mudar a cor aqui para ficar azulzinho, para eu saber que tem retração aí também, tá? Temos aqui uma linhazinha de tendência que se formou aí no dia de hoje, tá? E aí, caso o mercado amanhã venha para baixo das médias, para baixo dessa linha de tendência, ele pode, né, demonstrar que ele vai estar provavelmente fazendo aqui, tá? Um movimento, ó, e aí, né, a gente vai ter aquele pernada de baixa, corrigiu até retração, topo mais baixo, e aí sim entrega uma continuidade. Então aqui, ó, lá pelo Intra 60 que eu tinha destacado topo mais baixo, e aí se ele perde essa mínima aqui, ele ativa um pivôzão aí, tá? E pode tentar vir atacar essa linha de tendência aqui daquele canal lá que a gente viu, tá? Então hoje foi um pregão bem difícil mesmo, bem travado aí no índice. Eu só tentei uma operação, sair no 0 a 0, a importância da gente acertar aí o timing das entradas, né? Ter paciência e pegar no momento certo para pelo menos ter condição de proteger e não precisar ficar girando aí dentro, né, do mercado mais complexo, beleza? Então amanhã eu vou aguardar por isso, romper todas essas barreiras aqui para baixo, tá? E tentar dar sequência aí na movimentação de baixa. A gente vai ter que ver como que vai ser a abertura, lembrando que 10h30 tem notícia, então pode ser que o mercado fique, né, meio enroscado ali, aguardando. Vamos ver. O canal, ó, segue aí, canalzinho de alta, tá? E se ele vier para baixo, a gente pode trabalhar como alvo aí essa região, beleza? É isso que temos aí para o índice. Novamente, para compra, acho complicado pelo fato do diário estar esticado, então é ter paciência mesmo, pessoal. O mercado ele vai exigir em vários momentos aí paciência da gente, tá? E a gente tem que saber lidar com essas situações, beleza? Doleta. Semanal do dólar, ó. Eu tinha traçado aqui, ó. Ele tá num canal aí meio que mais, num cenário mais... Opa, tinha bagunçado aqui, cara.
ele estava num canal aí mais macro, né? Pelo gráfico semanal. Acho que eu tinha... Desconfigurou aqui. O dólar direto ele tá desconfigurando meus estudos, cara. Enfim, tá nesse canal macro aqui pelo semanal, ó. Tá trabalhando aí meio preso entre as médias, tá? Se a gente pegar o gráfico limpo aqui fica mais fácil. Tem uma região forte aqui de troca de polaridade, uma resistência bem relevante. E tem um canalzinho intermediário aí também, né? Onde ele vem trabalhando aí, que é um canalzinho que a gente tem lá pelo gráfico diário também, a gente consegue ver, tá? Beleza? Depois eu vou ajustar aqui. Pelo gráfico diário, ó, a gente vê que ele está trabalhando em cima dessa região, ó, o canalzinho aí. Canalzinho de baixa, em cima de uma região de forte suporte. Olha como o dólar está segurando bastante nessa região, pessoal. Uma região bem forte, tá? E como ele chegou esticado, é difícil, né, ele romper direto essa região. Então, fica complicado aí. Por isso que ele está brigando bastante aí nessa faixa de preço. As médias vão se aproximando, quem sabe para auxiliar aí num possível rompimento para baixo dessa região. Mas eu gostaria de ver a 21 aproximar ainda mais e tá bem pertinho aí para auxiliar nesse rompimento. Essa 50 aqui também tá flat, né? Não tá bacana, ela tem que virar para baixo aí para ajudar, tá? E aí sim a gente tem um rompimento mais convicto dessa região, porque enquanto ele estiver trabalhando, brigando nesse suporte aqui, fica difícil, tá? Pelo Intra 60, ó, o que a gente tem? Olhando aqui o gráfico limpo, a gente tem retrações desse movimento aqui, que ele pode trabalhar como alvo. Essa fronteira de gap aqui é uma região de muita briga. E tem uma linhazinha de tendência, ó, tá? A gente pode ajustar ela aí dessa forma. A gente vê que ele está meio que formando fundos mais altos, mas não consegue, né, formar topos mais altos. Então ele acaba ficando preso aí numa região, meio que um triângulo também, né? Se a gente pegar aqui, a gente consegue ver meio que um triângulozinho aqui, ó, tá? Então ele fica preso aí, né, formando topos mais baixos, fundos mais altos e não sai aí de dentro dessa região com extremos, né? A gente tem aqui uma região de resistência, ó, que era fundos anteriores, fronteira de gap, e essa região de suporte aqui junto com esses fundos, ó. Se a gente pegar aí, a gente tem uma grande região aí de pressão, que é aquela região toda lá do diário, tá? Então, aguardar ele romper aí ou para cima ou para baixo. Lembrando que para baixo, né, a gente precisa ficar atento lá ao diário para ver a questão das médias. Vamos ver se ele está formando aqui, ó, quem sabe um fundinho duplo, e aí se ele superar essa região de barreira aqui, ele pode, né, ganhar aí para cima. Lembrando que essas médias aqui, ó, flat, meio emboladas, tá? Acaba não tendo tanto efeito aí como quando a gente está em tendência. Então a gente vê que, ó, ele fura a média para baixo, depois fura para cima, fura para baixo. Então, se ele vier amanhã romper para cima de novo, pode ser que ele desenvolva aí um movimento. Essa região aqui vai ter uma barreira relevante, então a gente pode trabalhar dependendo aí como alvo. Lembrando que ele está numa regiãozinha aí, ó, onde tem média de 50, tem também vários fundinhos aí, ó, tá? Tanto da sexta-feira, ó, quanto de hoje. Então, uma regiãozinha de suporte e segue aí dentro desse rangezinho, tá? Pelo gráfico de 5 minutos, o que a gente tinha no dia de hoje? Abertura, ó, no meio das médias, embolado, mas já demonstrando pressão de compra. Na sexta-feira ele entregou esse movimento de baixa. Hoje ele até deixou, ó, se a gente olhar aqui, ó, aqui tinha sido, se não tivesse essa 200 aqui em cima, ó, seria um gatilho maravilhoso, tá? Se a 200 estivesse aqui, por exemplo, ó, ia ser bem bonito, porque olha como ele alinhou as médias para cima, um candle de força partindo das médias, tá? Uma entrada bem bacana aí na compra. Eu aguardei ele romper, quando ele deixou esses gatilhos aqui eu entrei, ó, tá? Entrei na compra, stopzinho aqui na mínima, stop bem tranquilo, 6 pontos de stop, protegido pela média de 9, protegido por todos esses mínimas aqui, tá? E tentei levar 20 pontos até aqui em cima, próximo da máxima de sexta-feira. Só que aí eu protegi aqui embaixo, né? Porque não vou deixar ele voltar tudo, igual ele fez aqui, ó. Se eu tivesse deixado meu stop aqui, eu teria saído, né? Com 6 pontos de stop. Ou tivesse deixado no zero, eu ia deixar de ganhar pelo menos 12 pontos e meio, que foi o que eu peguei aí, né? À medida que ele evoluiu, quando ele deixou esse candle aqui, chegou muito perto do meu alvo, eu puxei meu stop aqui para baixo e já garanti os 12 pontos e meio, tá? Então, a operação bem tranquila, a gente vê que ele subiu, né? Bem tranquilo aí. E buscou aí esses 12 pontos e meio, tá?
quem colocou alvos, né, um pouco mais embaixo provavelmente conseguiu pegar aí pelo menos uns 18 pontos, né? Ele chegou a pagar aí 18 pontos e meio, tá? Então foi bem bacana. Depois, ó, o que que ele fez? Virou com força, né, pessoal? Ó, pivô de baixa, perdeu as médias e desceu reto aí, perdeu média de 50, média de 200, não quis saber, tá? Eu tinha traçado também retrações, ó, desse movimento aqui e essa linha de tendência, ó, tá? Essa linha de tendência a gente vê que ele respeitou bastante, pessoal, ó, tá? A gente vê que ele respeitou bastante no dia de hoje. Chegou a perder ela, mas como eu comentei lá pelo Intra 60 a gente consegue, né, ajustar aí essa linhazinha, ó, pra gente ter aí, né, um cenário aí, ó, mais ou menos nesse sentido. A gente tem que ir adaptando, né, pessoal? À medida que o mercado vai desenvolvendo, a gente vai, né, trabalhando aí da melhor forma. A gente tem essa fronteira de gap aqui, tá? Junto com essas regiões aí de resistência e retrações aí desse movimento prévio, onde ele está trabalhando em cima dos 50%. Então, aqui, ó, é aquele suportezinho que eu comentei lá, a gente consegue ver que o mercado tá numa região aí, né, onde ele segurou bastante aí recentemente, ó, junto com retração. Então vou até pôr num azulzinho aqui. Olha aí, um suportezinho aí, tá? E aí se ele ganhar essas médias aqui pra cima, pivô de baixo, deixar um cenário, né, que for como esse aqui, ou, né, rompe a 200 aí, faz pullback, médias alinhadas, aí a gente pode trabalhar, né, tentando buscar novamente alvos nessa região aqui da máxima de hoje, tá? Então essa seria a expectativa aí a princípio. Vamos ver como que o dólar vai se comportar, mas a gente vê, ó, que ele bem travado também, tá se arrastando aí nessa alta entre resistência e suporte, tá? Aquele suporte lá do diário, ó, tá bem nessa região aqui. Eu vou até deixar aqui essa região marcada aqui também, tá? Pra gente saber que é aquele suporte lá do gráfico diário, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos ver como que esses ativos vão se desenvolver aí no dia de amanhã. O dólar foi uma boa operação, subiu tranquilo aí e show de bola, tá? Vamos comentar alguns ativos aí, ó. Petro tá numa região, segurou, né, numa troca de polaridade bacana aqui, ó, com média de 50. Tem uma linhazinha de tendência, meio que um triângulo aqui, tá? Se romper aí e ganhar as médias, ele pode, né, tentar uma retomada aí e puxar o índice para cima, tá? Vale segue sem querer corrigir. Isso daí, né, pessoal, é o que dificulta o índice a corrigir, ó. Vale chegou esticado na 200, mas não, tirando esse candle aqui que veio até aqui próximo da 9, ó, parece que está aguardando a 9 chegar para tentar uma continuidade aí para cima. E aí, se esses ativos continuarem puxando, pode puxar o índice e o índice não vai querer corrigir, tá? YouTube, ó, também bem esticado. Se a gente olhar aí, conseguiu romper regiões aí importantes de resistência, mas sem corrigir também. A média de 9 tá aproximando, mas olha 21 onde está, lá embaixo, tá? Então é aquilo. Vamos ver se esses ativos vão ficar de lado aí aguardando as médias, e aí o índice provavelmente vai ficar travado, porque são os ativos de maior peso, ou, né, se vão corrigir. Ou, quem sabe, dar sequência também. Bradesco está fazendo um pullbackzinho, quem sabe alinhar essas médias aí, realinhar a 9 aqui, ó, e deixar uma puxada aí, ficaria bacana. Banco do Brasil também, pullback, ó, depois de bater a máxima histórica aí, corrigiu, segurou na 21, quem sabe para tentar uma retomada. Eletrobras rompeu também uma região de resistência forte, mas olha a 21 como que não acompanha. Eu não gosto, tá, pessoal? Quando a 21 não acompanha o preço, eu acho bem complicado, tá? Tem que ter paciência, não adianta. Isso serve tanto para o gráfico diário aqui, se você vê isso no Intra 5 também, tá? O mercado rompeu uma região relevante, olha como essa região era relevante, ó. Quantos toques, né? Como segurou vários e vários dias. Ele rompeu esticado. A 21 não está acompanhando. Se ela tivesse assim, ó, ela podia até estar distante. Mas se ela tivesse assim, ó, é outra coisa, tá? Mas olha como que ela tá meio que de lado. Pode ser que na sequência ela vire assim, né? Mas eu acho bem complicado fazer alguma coisa num cenário como esse, tá? Eu não gosto mesmo quando a 21 não acompanha assim o preço. Pode ser que a gente veja o ativo, né? Ou entregar uma correção aí mais profunda ou ficar de lado,
né, aguardando aí essa 21 decidir a vida. Eu acho difícil, né, ele romper aqui direto, né, e já dar uma puxada forte, tá? Pode ser que aconteça? Pode, tudo é possível. Mas se você olhar a probabilidade, né, e quantas vezes o ativo, o mercado, enfim, qualquer ativo aí, qualquer gráfico que você analisar aí, preço, com esse contexto aqui, vai ser difícil, tá, desenvolver. E Ambev, pelo semanal aí, segurou num suportão aí, fez pullback, ó, agora 21 tá chegando. Se deixar um candlezinho assim, ó, nesse semanal aí, ativar aqui, ó, essa vendinha, pode, né, quem sabe tentar atacar de novo o suporte, beleza? Então é isso, vamos que vamos, só iniciando aí a semana, começamos bem essa semana, 12 pontinhos e meio no dólar, para começar no gain aí nessa segunda-feira, e vamos seguir firme aí para operar bem amanhã, pegar boas oportunidades, ficando atento aí na agenda, filtrando bem as operações. Quarta-feira, feriado, a gente descansa, prepara aí para retornar na quinta e tentar fechar aí essa semana da melhor forma, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, abraço.